Vamos orar então. Tá bom. Santo e glorioso Deus, eterno Pai Celestial, graças nós te damos pelo dia de hoje, presente do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos abençoar, dirigir nossas vidas, nos dando sabedoria e discernimento para enfrentar toda e qualquer situação. Te agradecemos por este momento, ó Deus, de ensinamento. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a cada um de nós para que possamos crescer todos os dias na tua presença para te honrar e te glorificar. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesse momento de estudos e que possamos colocar em prática, ó Pai, tudo aquilo que aprendermos para engrandecermos o teu reino. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos de crescer mais. É no nome poderoso de Jesus que oramos gratos. Amém. Amém. Agradecer a professora Jane. Não, semana passada foi ótimo. Agradecer a presença de cada um. Olha, eu não sei, semana passada as dúvidas foram sendo feitas, né, professora? Ou deixa tudo para o final? A maneira como os irmãos acharem melhor. Para mim é tranquilo. Talvez a gente faça mais um bate-papo. Eu separei alguns ferramentas hoje que a gente pode usar no sentido não só de tornar esse processo de preparação de estudos mais criativo também, né? Mas de forma a mobilizar a criatividade dos alunos. Então, eu vou compartilhar uma tela com os irmãos e eu vou seguir... Opa! Uau! Eu vou seguir um pouco mais... vou seguir esse roteirinho aqui, no sentido até de otimizar um pouco o nosso tempo e que a gente tenha tempo também para que a gente tenha tempo também para conversar outras coisas, né? E fazendo atividades. Depois eu encaminho esse material para vocês e aí vocês podem continuar aprendendo e trabalhando, tá bom? Eu queria receber o da segunda, viu? Ô, gente, quem tem um marido que é cuidadoso que nem o que eu tenho aqui, olha aqui meu marido. Uma aguinha para mim aqui. É ótimo. Então, vamos colocar nosso... Oi? Então, a gente vai colocar agora no silencioso e vamos começar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pastor Cleiton, desculpa pela oração. Então, eu gostaria de começar agradecendo mais uma vez essa oportunidade que os irmãos me dão de conhecê-los, de participar nesse momento. Então, muito obrigada. É, para mim, precioso esse tempo de poder servir a Deus, ainda mais trabalhando com pessoas tão especiais, que são as pessoas que estão cuidando do ensino da igreja. Isso é algo maravilhoso. Eu queria começar, tem muitos teólogos nessa igreja, alguns renomados, pastores, eu não vou adentrar muito para as questões teológicas, mas gostaria de chamar a atenção que o primeiro verbo que aparece na Bíblia é exatamente criar, né? No princípio, criou Deus. Então, a criatividade, ela é algo que marca vários processos bíblicos. Tem um livro muito interessante que é sobre a criatividade e Jesus, né? E Jesus como uma pessoa criativa, um livro muito interessante, nós estudamos algum tempo atrás na nossa escola bíblica aqui na PIBS, de Sobradinho. Mas eu queria chamar a atenção que existem alguns verbos na Bíblia, pelo menos 4 no hebraico, né, no Velho Testamento, que significa criar, né? Bará, assar, yatsai, aná. Eu acho que é mais ou menos isso, pessoal que sabe hebraico aí me corrija. Mas esses verbos, e principalmente o verbo bará, ele se aplica apenas a Deus. Deus, ele é aquele que cria, que molda, dá forma, né, a partir de coisas não existentes. Agora, um outro verbo que aparece na Bíblia também para a criação é krainem, que vem do grego, que significa preencher lacunas ou espaços vazios. Eu queria falar um pouco sobre essa criatividade e falar um pouco sobre o processo criativo hoje, a partir da própria criação, né, de como Deus
ele, nesse processo de criação, revela as etapas do processo criativo, que vão ser escritas só tardiamente, em 1926, se não me engano, por Wallace. Ou seja, que Deus, esse processo criativo que nós estudamos hoje já é algo que a Bíblia nos ensina lá nas primeiras páginas. Então, assim, no princípio, Deus partiu de uma realidade circundância primária. Então, lá nos primeiros versículos da Bíblia, diz que o Espírito de Deus vagava sobre as águas. E é a partir dessa realidade que Deus começa a criar. Né? Então, assim, para enfatizar de novo, para enfatizar o tipo de criação que nós somos capazes de fazer. Nós, seres humanos, criamos a partir de algo existente. Deus criou a partir da realidade que ele tinha, porque o Espírito pairava sobre as águas e ele faz a divisão das águas, e aí vai todo o processo criativo. Mas, exatamente para eu criar um paralelo entre o processo criativo, independente de como ele vai ser aplicado, e o ensino criativo. Okay? Então, Deus partiu de uma realidade secundância primária, ele estabeleceu etapas. No primeiro dia, ele criou certas coisas, no segundo, no terceiro, ele estabeleceu etapas, não foi tudo criado de uma única vez. Outra coisa que nos chama a atenção é que essas etapas eram interligadas, interdependentes. Então, ele não criou os animais para depois criar os alimentos e os frutos, as plantas. Ele não criou primeiro os animais, as plantas, para depois criar a lua, os astros, para governar o dia e a noite. Ou seja, todo esse processo de criação era dependente de etapas. Essas etapas foram sequenciadas dentro de uma lógica, né, de complexidade, inclusive de coisas menos complexas para mais complexas. Então, há uma lógica dentro dessa criação. E o mais interessante, Deus já faz uma avaliação parcial, né? A cada final de uma etapa, ele faz uma avaliação parcial destas etapas. E ele diz, é muito bom. Tá, ok. Aquilo que foi criado nesta etapa está dentro daquilo que nós sonhamos, planejamos, arquitetamos, é belo, é funcional, etc. E, ao final, ele faz uma avaliação final e celebra com o sábado. Né? Então, quando acabou a criação, há um momento de celebração, há um momento de finalização, de fechamento de um processo. E depois tem um processo de revisão dessa criação, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, nós na igreja, a gente, às vezes, os líderes têm uma dificuldade com essa questão desse processo, né? A gente até implementa ideias novas, a gente vê que existem problemas que a gente precisa solucionar, a gente quer inovar, mas a gente, quando chega na avaliação de etapas, as pessoas não sabem a diferença entre avaliar e criticar, né? E muitas vezes a gente avalia e aí começam a ter problemas com as ideias que estão sendo implementadas. Os projetos muitas vezes começam, mas não tem fim, né? As ideias vão se perdendo ao longo do tempo, ou então se avalia um projeto e não se mexe nas estratégias. A gente no Brasil tem o ditado, não se mexe em time que está ganhando, né? E aí muitas vezes a gente acha que não precisa mexer nesse time, não precisa mexer em algo que está dando certo. É exatamente nesse momento que a gente precisa avaliar e ver ainda se existe alguma coisa que precisa ser modificada, acertada. E eu acho que Deus nos ensina também que mesmo depois de criar todas as coisas, de ter feito o homem, de todas as coisas ainda tem um processo de uma revisão, de tem alguma coisa aqui ainda que precisa de ajuste. Eu não vou entrar aqui em questões teológicas, nem de sequências de essas questões que envolvem isso, mas vou pegar puramente aquela sequência ali para fazer uma analogia com o processo criativo. Então, os processos criativos são aplicados tanto na solução de problemas, né? Então, assim, Adão e Eva são os pais, né, da questão da moda, né? Então, imagina a moda no paraíso, minha gente, como não era, né? Então, assim, os primeiros estilistas foram Adão e Eva, né? Criaram lá umas vestimentas de folhas, a coisa não deu muito certo, aí Deus foi o estilista mor, né? Que criou alguma coisa que era mais efetiva. Eu não sei os irmãos, mas eu fiquei aqui imaginando Eva
pensando, né, lá na moda moldes do paraíso do Éden, né, como é que ela foi criar, como é que eles juntaram esses elementos, né, se tinha uma questão estética ali, né, ou como é que ela... É só para fomentar, eu acho que, por exemplo, a gente pode ensinar as questões da criação, trazendo elementos da nossa realidade agora. Eu acho que isso seria bem interessante, muito próprio, por exemplo, numa sala de adolescentes, dos adolescentes, das meninas, nas mensageiras do rei, sei lá que estrutura vocês têm na igreja, com as crianças, deles pensarem, vamos então, a partir da narrativa bíblica, por exemplo, criar a revista Moda Moldes do Éden, né? E aí vestimentas feitas de folhas, vestimentas feitas de pelos de animais, como é que Deus criou, como é que era essa roupa, as outras possibilidades, ou seja, isso enriquece a questão do ensino, mas ao mesmo tempo a gente vê aí um problema, existia um problema e Adão e Eva buscando solucionar o problema e Deus dando uma outra solução para o mesmo problema de estar nu, né? Então, assim, a gente vê que os processos criativos, eles não são só de uma dimensão grandiosa, mas de dimensões do dia a dia, da vida cotidiana, né? Também esse processo é aplicado na melhoria de outros processos, então existe uma forma de fazer, uma sequência de coisas que são feitas de uma determinada maneira e a gente pode melhorar esse processo. No planejamento estratégico e no desenvolvimento de ações originais inovadoras. E quando eu falo em ações originais inovadoras, quando eu penso na Bíblia, como a Bíblia nos desafia essas questões da inovação, de andar em novidade de vida, né? Deus faz novos céus e novas terras, nós temos toda uma questão de inovação, se a gente for pensar nas questões que envolvem, nós somos novas criaturas a partir da nossa salvação, Deus nos faz viver em novidade de vida. Então, eu acho que a gente tem como pensar também em processos de melhoria da vida cristã, pensar na nossa santificação como também um processo de inovação nesse sentido que eu estou dizendo, de andar em novidade de vida implica em novas práticas, em novas ideias, em novas possibilidades. Mas quando a gente pensa em solução de problemas, a primeira coisa é selecionar um problema. Qual é o problema? Depois definir esse problema. Alguns teóricos da economia e também de criatividade dizem que quando você é capaz de definir um problema, você já tem a semente da solução nesse problema. Definir um problema é a parte mais complicada do processo de solução de problemas. Então, definir problemas, você tem que depois coletar dados sobre esse problema, gerar ideias, selecionar e implementar, né, essas ideias e avaliar resultados. Então, hoje eu quero trabalhar com os irmãos algumas ferramentas que ajudam nesse processo de solução de problemas, que ajudam na melhoria de processos, na condução de um ensino que possa ser criativo, que mobilize a criatividade dos alunos, que mobilize a sua criatividade, que ajude a gente a pensar em estratégias para esse ensino, tá bom? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, podem me interromper, abre aí seu microfone, tá? E aí, vamos conversar mais sobre determinado tópico, para que a gente vá conversando. Então, gerar ideias, a gente tem várias ferramentas, são muito simples e que os irmãos conhecem. Por exemplo, a tempestade de ideias, ou tororó de palpites, brainstorm, ou seja, são ferramentas clássicas para gerar ideias. Então, vamos gerar ideias dentro dessa tempestade de ideias clássicas, seria como nós fizemos na aula passada, né? Me diga vários usos possíveis para o algodão, ou gerar ideias para determinada pergunta. Com quantos paus se faz uma canoa? Ou gostaria de fazer uma outra pergunta. O que são 3 pontinhos pretos atrás da porta? Quem gostaria de responder?
Abra seu microfone aí. O que seria, o que estão fazendo 3 pontinhos pretos atrás da porta? 3 formiguinhas de castigo. 3 formiguinhas de castigo. O que mais? Bora, galera. Bora acordar. Vamos lá, 3 formiguinhas atrás da porta. Uma reunião de piolhos. Ao invés dos 3 mosqueteiros, as 3 moscateiras. O que mais? Vamos lá. O que vier à sua cabeça? Diga aí. Pode ser 3 parafusinhos conversando. Sim, 3 parafusinhos conversando. Três Blackterias. Blackterias. Ótimo. O que mais? Três mosquinhas fofocando. 3 mosquinhas fofocando. 3 miniaturas de buraco negros perdidos. O que mais? Certo, certo, certo. Então, qualquer pergunta e a gente gera ideias. E você vai gerar ideias para solucionar problemas, para melhorar processos. E, gente, é gerar ideias. Quanto mais ideias, melhor. Quanto mais flexíveis, melhor. Quanto mais distantes do problema, melhor para solucionar o problema. Essa é a tempestade de ideias clássicas. As pessoas vão dando ideias, a gente vai anotando todas essas ideias, né? No sentido de solucionar um problema, melhorar um processo. Então, a gente poderia pensar assim, como tornar o ensino mais criativo usando reuniões síncronas, como a gente está fazendo. Como tornar as reuniões no Zoom mais atraentes? Qualquer ideia, vai dando as ideias aí, irmãos. Abre seu microfone e dá ideia. Eu acredito que tornando as aulas mais práticas, envolvendo os alunos naquilo que nós estamos ensinando, né? Aulas Isso mais torna mais interessante. O que mais? Você pode começar com a música inerente ao assunto que você vai tratar. Uma música Usar que música. não que obrigatoriamente um hino, música mesmo. Música clássica, popular, instrumental, rock, sei lá. Que a gente chama isso de mediação estética, né? Usar um quadro, uma música, um curso de uma peça. Ok, o que mais? Trazer os Eu acho que o próprio interesse da pessoa tem que partir dela mesma, assim, e deve ser visto como uma oportunidade de interação social, ainda mais em tempos de pandemia, e o próprio Zoom é uma ferramenta contemporânea, assim, que pode ser vista como um meio para a gente participar de reuniões, para a gente trocar assuntos, colocar coisas em dia. Okay. Essa é a minha opinião. Okay. Como você pode mobilizar o interesse dos alunos usando essa ferramenta? Ideias. Nós estamos só gerando ideias. Como é que você pode fazer isso? A Laura falou, é uma oportunidade de participar já da aula através do Zoom. Mas o que eu vejo, eu dou aula no domingo, o que eu vejo é a maioria dos alunos são muito tímidos. E uma das coisas que eu procuro fazer na aula é despertar eles. Eu mesmo começo a fazer perguntas do assunto para pessoas que eu acho que normalmente não vão participar da aula, e você deixar eles à vontade. Olha, fique à vontade para comentar. Só vão comentar aqueles alunos mais assíduos,
que têm mais facilidade, mas aqueles tímidos, aqueles que acham que não têm capacidade, ficam meio escondidos. Então, fazer É perguntas uma das ideias, é uma das ideias. Eu faço perguntas para despertar o interesse naquelas pessoas mais tímidas. Ok, fazer perguntas, que outra estratégia? Eu acho legal, nós já... Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Nós já fizemos algumas vezes no nosso pequeno grupo, foi sorteios, né? Como o Zoom permite compartilhar a tela, né? Tanto o Zoom como o Meet. Então, lá no Google tem um sorteador, né? Que é muito legal. Aí nós já fizemos sorteios de lembrancinha. Agora nós estamos fazendo sorteio no nosso PG de famílias, que a gente passa a semana inteira orando por elas. Então, nós colocamos lá nesse sorteador a lista, né, de todas as famílias do PG, e ali a gente sorteia 3 famílias, que nós temos 3 mini-grupos, né, e sorteamos 3 famílias para estar orando por elas durante a semana, né. Então, é mais uma forma também, né, de estar usando. Então, a gente já tem como ideias usar música, fazer perguntas, o que mais? Talvez criar uma espécie de assim, seria um ambiente, mas... Não faz isso não, porque se quiser que vamos mais pipoca, não tem como. Se fosse uma espécie de um cenário, né, onde isso iria prender a atenção dos alunos de alguma maneira, isso iria ajudar a prender a atenção deles de alguma maneira. Cenários, que outras ideias? Uma ideia também pode ser desenho, né? Você desenhando um conteúdo, e aí quem tem habilidade, né? Você pode estar desenhando e chama muita atenção, tanto para criança como adulto. Ok. Então, a tempestade de ideias é isso. Todas as pessoas vão dando as ideias, a gente vai anotando essas ideias, ok? Geramos várias ideias, aí depois a gente seleciona as ideias de acordo com alguns critérios que a gente chama de elementos essenciais de uma solução, e tem outras nomenclaturas dependendo dos métodos e das ferramentas dos livros, tem vários nomes, mas são os elementos essenciais de uma solução. A tempestade de ideias escrita, ela é feita principalmente quando a gente não tem como ter contato com todas as pessoas, e a gente pode repassar. Então, as pessoas vão dando as ideias e a gente vai escrevendo. Agora eu vou parar de compartilhar aqui para a gente ir para um chat. Então, a pergunta que vocês vão responder aqui vai ser o que tem a ver o ensino bíblico e novelas de lã? Ok? Então, você vai dar suas ideias aqui e aí a gente vai... Só que essas ideias são escritas, normalmente no brainstorm, ou nessa tempestade de ideias escritas, cada um dá 3 ideias e aí vai rodando as fichas de cada pessoa. E aí as pessoas vão colocando novas ideias. Você pode usar... agora eu estou perguntando o que tem a ver novelo de lã e o ensino bíblico, e aí vocês vão escrever essas ideias aqui, ok? Que a gente está fazendo aqui associações forçadas. Então, escrevam aí, agora nós vamos usar a parte escrita mesmo. Cada um vai escrevendo e você pode usar a ideia do outro para escrever as suas próximas ideias. Vamos escrevendo aí. Ai.
Nesse tipo de técnica, você pode utilizar as ideias dos outros. À medida que você vai lendo o que os outros estão dizendo, as ideias, você pode... Arrumando aqui. Estou ruim na digitação que só, irmãos, que nos enrola. Muito bom. Olha quantas ideias interessantes. Então, a gente tem como gerar muitas ideias usando uma metáfora, usando um objeto, né, a partir... ou seja, nós estamos gerando ideias, metáforas para o ensino bíblico. Tem uma série de coisas que os irmãos escreveram aqui que daria para escrever capítulos e capítulos de livros. Nós temos várias teorias, vários conhecimentos, várias metáforas, coisas que nós pensamos agora, coisas que a gente não tinha pensado. Então, nesse processo de preparo do ensino bíblico, quando você tem um texto, você lê o texto, você, então, prepara o material, você busca o dicionário bíblico, o dicionário comum, você vai atrás de recursos. Ao mesmo tempo, enquanto esse processo acontece, a gente pode também ir pensando, forçando a nossa mente a pensar em outras metáforas, em como esses princípios se aplicam ou eles se interconectam com outras coisas. E uma boa atividade dessa, uma boa atividade, irmãos, é vocês pegarem as coisas que estão no seu escritório, na sua cozinha, né? Ou enquanto você está comendo algo, você imaginar o que é essa minha refeição aqui, composta com esses alimentos, tem a ver com o tal princípio bíblico. Como é que Jesus faria se tivesse numa situação moderna? Como é que eu, em outra situação, em outra época, estudaria e como é que esses princípios se aplicariam? Ou seja, existem tantas possibilidades, né? Ou seja, crescimento espiritual, tem início e fim. Os irmãos colocaram tantas coisas interessantes, né? Que para você, por exemplo, fazer uma obra de arte a partir de um novelo de lã, isso aqui é uma linha para amigurumi. Não sei se vocês já ouviram falar em amigurumi. Eu estou aprendendo a fazer amigurumi. E ontem eu levei um tempão para fazer essa abelhinha aqui. Amigurumi são os bonequinhos feitos de crochê. Eu aprendi crochê quando eu tinha 8 anos de idade, agora com a pandemia eu voltei a fazer crochê, eu disse para os irmãos, aí ontem eu resolvi fazer essa abelhinha. Então, assim, gastei um pouquinho da minha tarde de domingo aprendendo a fazer. Não deu certo. Algumas vezes
Eu ainda não aprendi a fazer olho, não sei se dá para os irmãos, ainda está com a carinha meio de monstro, assim, não está com aquela carinha fofinha, porque essas coisas dependem de prática. Então, quanto mais os irmãos brincarem com o pensamento dos irmãos, quanto mais os irmãos trabalharem essas coisas, elas vão ficar mais fáceis, os irmãos vão ficando mais fluentes. Então, brinca com as ideias. E nesse tempo de pandemia, a gente está com a família em casa, né? A gente pode brincar com as ideias. Quando as minhas filhas eram pequenas, moravam comigo e a gente saía, por exemplo, para restaurantes, coisa que a gente não está fazendo mais esses dias, com tanta frequência. Enquanto a gente esperava, a gente brincava com os guardanapos, de montar coisas com pedacinhos do guardanapo e montar uma historinha, só usando o guardanapo e mais nada, aqueles pedacinhos, ou então com pedacinhos com os palitinhos, então a gente inventava jogos a partir dos palitinhos, criavam personagens, ou seja, às vezes com coisas muito simples é possível ter outras possibilidades de a gente pensar sobre um determinado tema, solucionar problemas. Por exemplo, no caso do ensino com adultos, a gente poderia, nossa lição hoje é sobre salvação. Apanhe alguma coisa que você tem perto de você. Cada aluno apanha alguma coisa que tem perto. Aí você, agora explica salvação a partir, aí você tem os alunos na tela, fulano de tal, o que você pegou? Eu peguei uma caneta. Então, o que tem a ver caneta e salvação? O que tem a ver caneta e pecado? O que tem a ver caneta e o princípio bíblico com o qual você está trabalhando. E como cada um vai pegar um objeto diferente, ou vai colocar, você tem várias possibilidades, várias nuances, ou seja, você tanto faz com que esse aluno mobilize o conhecimento que ele tem acerca do assunto, como faz com que ele reflita sobre possibilidades que são inusitadas, inovadoras, diferentes. Então, você pode usar esse tipo de, por exemplo, como nós fizemos aqui, ou então você pode mandar uma tarefa, ou você pode usar enquetes, você pode usar formulários, né? Criar questões, e cada um cria uma questão e pergunta para o outro, ou seja, há muitas possibilidades de aplicação dessas questões. Alguém quer comentar alguma coisa nesse momento? Eu quero. Hoje, a Pamela deu um exemplo de unidade e união, usando um saco. Usando o quê? Eu não ouvi. Todos no saco de batatas, né? E aí, quando você faz um purê, são todas as batatas juntas em união. Marilda, tá ruim a transmissão do seu som. Fecha o vídeo. Talvez melhore a transmissão do som. Depois você volta ao vídeo. Fechei. Ótimo. Melhorou? Bastante. Isso, melhorou. Melhorou? Não, hoje a Pam, ela deu um exemplo de unidade e união. Ela usou o saco de batatas, né? Dizendo que as batatas juntas, elas estão em união. Quando elas pegam essas batatas e é feito um purê, ela já se torna unidade, quer dizer, todas as batatas em uma só em unidade. Então, eu achei interessante, tanto ela usou as batatas, quanto a Rivani usou um dia desses a laranja, né? E que a laranja juntas era a união, e o suco da laranja era a unidade. Interessante. Ok. E essas coisas, elas marcam, né? O aluno marca a gente, e aí talvez, ainda para fomentar mais a criatividade dos alunos, que outras coisas vocês ilustrariam? De que outra maneira vocês ilustrariam, então, unidade e união? E aí, então, os alunos poderiam pensar em várias possibilidades, em várias metáforas, em que tipo de objetos ou elementos eles poderiam utilizar também, né? Na tempestade de ideias imaginária, a gente usa um problema imaginário para tentar solucionar outro problema. Vamos definir nosso problema aqui como sendo... Como tornar as aulas em ambiente, no Zoom, mais atrativas? Tá? Esse vai ser o nosso problema. Como tornar as aulas no Zoom mais atrativas?
E aí, você vai ter que criar um problema imaginário para pensar nas soluções para esse problema imaginário. E quanto mais distante esse problema imaginário está do problema real, melhor. Ok? Então, eu vou usar uma coisa que eu já usei antes, que é, por exemplo, como o problema imaginário é esse, para vocês gerarem ideias. Ok? Vocês anotem as ideias e depois a gente abre o microfone e aí cada um vai. Eu vou dar um tempinho para vocês aí de, sei lá, 2 minutos para vocês gerarem ideias, ok? Aí, o problema é como vender pipocas para esquimós. Então, assim, imaginando que esquimós não comam pipoca e você precisa vender pipoca para os esquimós. Quais são as estratégias para vender pipoca para esquimós? A Gisela sabe. Então, vai lá, gerem ideias para como vender. Você vai ter que vender pipocas para esquimós. Como é que você faria isso? Gere as ideias aí, e aí a gente já abre o microfone para compartilhar as ideias que nós tivemos. A 123 Milhas quer te ajudar a ir mais longe. Além das passagens com até 50% de... E olhar para quem está aí do seu lado e diga, só Deus pode... Ok, quando a música acabar de tocar, acabou o seu tempo, e aquele que ligar o microfone e falar a primeira ideia vai ganhar um livro do pastor João Pedro. Ninguém vai falar. Mão. Ninguém vai falar. Eu vou falar. Então, acabou a música, e aí você pausou a música, você fala, pausou a música, fala, pausou a música, fala. Cada vez que pausar a música, alguém dá uma ideia, ok? Estão ouvindo? Olhos viram, ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Você poderia fazer numa festinha pipoca com calda de salmão. Ok, uma festinha e servir pipoca com calda de salmão. Ótima ideia. Nessa festinha também podia servir picolé de pipoca. Picolé de pipoca. Muito ótima ideia. Pipoca congelada. Hã? Pipoca congelada. Pipoca congelada.
Nessa festa, podia convencer a esposa do esquimó. Convencer a esposa do esquimó? Ele ia comprar. Porque se ela comprar... Não, tá certo, tá certo. Essa ideia é boa. Eu não posso mexer no celular, não. Pode. Não tem como editar, não. Criar necessidade. Pipoca quente aquece no frio. Pipoca quente. Aquece no frio. Associação da imagem de aquecimento, calor, pipoca. Imagem, sabor, saciedade, prazer. Degustação, disponibilização e comercialização. Uau, criou a campanha inteira, hein, irmão? Procurar um gosto de pipoca que combine com o sangue dos animais, que combine com, que seja tomado como o sangue dos animais, porque os esquimós usam o sangue quente quando matam o animal para aquecer o corpo. Então você cria um sabor da pipoca que combine com a ingestão do sangue do animal quando eles estão tomando. Ok, mas... Ela é leve, pequena, crocante, pode carregar no bolso e auxiliar na pescaria. Ótimo. Então, eu vou parar aqui, mas eu sei que os irmãos têm muitas ideias. E adolescentes vão amar esse concurso, mesmo adultos, e aí você ainda coloca a música, separa, as pessoas têm que estar atentas, né, para uma música para dar ideia, ou seja, tem muitas possibilidades de aplicação. Mas vocês geraram algumas ideias que eu gostaria de trabalhar com ela. Primeiro, fazer um picolé de pipoca, criar uma calda de salmão para pipoca, congelar a pipoca, convencer a esposa do esquimó, né? Saborizar a pipoca, né? Com sabores de sangue de diferentes animais e criar toda uma campanha, né? O calor da pipoca, o prazer de comer pipoca, ou seja, fazer uma peça assim bem interessante, criando a necessidade de que eles comessem a pipoca. Como é que você faz agora? Você tem uma tempestade de ideias para um problema imaginário para aplicar para o problema real. O problema real é como tornar atraente as aulas no Zoom. E aí, como é que vocês disseram? Agora nós vamos fazer uma associação entre tornar atraente as aulas no Zoom e fazer picolé de pipoca. O que seria? Como é que eu transfiro essa ideia de fazer picolé de pipoca e tornar um ambiente mais atraente? Se fizer aniversário a partir de amanhã, ou então a partir do final do ano, não sei quanto tempo vai durar a pandemia, pode dizer que vai ter uma reunião de amigos, de chegados, conhecidos aqui no Zoom, e que vai servir picolé de pipoca, ou pipoca congelada ou da forma que foi proposta aí. Sim, agora o que a gente vai fazer, o que seria, por que quem deu a ideia de fazer picolé de pipoca? Eu, Alex. Então, Alex, o que passou na sua cabeça como sendo algo que venderia, picolé de pipoca? Por que você acha que o picolé de pipoca venderia para os esquimós? Porque é o meio deles, né? Eles estão tão acostumados ali no frio de comer as coisas, com certeza. Claro que eles comem alguma coisa quente e tal, mas ali é tão frio ali que eles já estão acostumados com gelo, com neve, né? E acho que se você levar pipoca in natura, assim, eles vão olhar para aquilo e vão achar que é isopor, né? Agora, se você consegue levar ela mais próxima ao que eles estão acostumados, e é isso aí que é o diferencial, é você trazer o estudo para perto das pessoas, mais próximo que as pessoas pensam, né? E querem, acho que facilita aí o aprendizado. Então,
Tornar atraente o ambiente significa trazer esse ambiente para mais próximo, colocar esse ambiente mais próximo da realidade de cada um, daquilo que é a vida cotidiana deles. Né? Quem disse que era para fazer, então, um picolé e uma calda de salmão aí? Eu, Edson. Edson, então, o que isso tem a ver com tornar mais ambiente o Zoom? Até quando a ideia que me passou pela cabeça quando eu pensei na calda de salmão, é porque isso dava uma identidade maior com o esquimó, haja vista que o salmão é um dos seus alimentos. E a calda quente, não é? Em cima da pipoca. Despertaria nele o interesse pelo produto, que seria a pipoca que estava sendo oferecida. Eu identifico o Zoom como uma ferramenta de comunicação para que a pessoa que está fazendo a palestra, dando a aula, qualquer coisa, ela é sem movimento. Basicamente, ela é sem movimento, não é? Então, para mim, o que falta a gente descobrir é um meio de dar movimento àquilo que você está fazendo. Juntar a sua palavra ao movimento que as pessoas precisam ter para se envolver mais, não é? Então, é como se alguém tivesse de ter uma câmera e você se mexendo, a fim de que saísse da parte estática para poder dar um pouco de cinética nessa coisa. Uhum. Quem foi que disse que era para convencer a esposa do esquimó? O judeu. Então, o Ailton. Fica. O que ficaria agora aplicando a questão do Zoom? Quando eu pensei assim, que a esposa ajudaria, até porque a esposa ela iria convencer ele dizendo que ela não tinha, por exemplo, internet, ela não tinha ali muita coisa que ela iria mostrar para ele como escasso algumas coisas, né? Eu acho que assim, trazendo para nossa aula, talvez seria interessante a gente ter ajuda, né? Porque ela seria a minha ajudante, a minha ajudadora a convencer o esquimó. Então, trazendo para o Zoom, talvez seria a gente buscar reforço para nos ajudar a convencer as pessoas de participarem. Talvez seria isso. Com campanha, com pais, não sei, não sei, com colega, com irmão, né, mais chegados. Ok. Então, a gente teria que fazer, talvez, pequenos grupos, fazer com que as pessoas se apresentassem, outras pessoas fizessem outras coisas, compartilhar filmes, compartilhar animação, fazer algumas coisas desse tipo, né? Ou então fazer alguns experimentos juntos, cada um nas suas casas, mas fazendo alguns pequenos experimentos. Quem foi que falou sobre criar essa questão do calor, do prazer? Foi Roberto. Fui eu. Seguinte, professora. Isso é o que a gente chama de... quando você vai dar aula para adulto, é interessante você usar um recurso chamado efeito sinestésico. O que é o efeito sinestésico? É você tentar associar várias sensações naturais diferentes para compor algo que traga para aquilo que em uma delas a pessoa vai se identificar. Então, quando aqui tem uma pequena campanha publicitária, né? O que é isso aqui? A pessoa vai ter um atrativo maior. Então, eu tenho um desejo, eu quero participar disso aí, eu quero fazer parte, eu quero que isso venha para mim. Entendeu? Ou seja, eu estou invertendo a lógica da coisa. Não sou eu que tenho que ir para lá, é isso que tem que vir para mim. Então, é por isso que eu quero que o meu desejo é ardente por essa situação. Então foi nesse... Desculpa. Como eu não estou te vendo, desculpa. Eu coloquei num outro modo aqui, aí a pessoa que está falando eu não estou vendo, mas eu vou mudar o modo já para te ver. Desculpa ter cortado. Não, tudo bem. Então foi esse efeito que foi colocado nesse da atratividade. E é um tipo de coisa que serve para qualquer situação. Para uma aula, para vender um produto, para trazer alguém para o grupo. Ou seja, você inverte o ônus da causa. Eu quero que... Não sou eu que tenho que ir atrás.
coisa que tem que vir para mim, porque para mim ela é muito desejável. Então, Então, criar esse é o efeito. essa necessidade. Exatamente. Né? E aí, como é que a gente poderia criar necessidade no aluno dele estar na nossa sala no Zoom? Talvez fazer pequenas chamadas, colocar pequenas, né, chamadas ao longo da semana, dividir as atividades em pequenas etapas, ele vai participando de pequenos desafios ao longo da semana até chegar ao domingo. E no domingo faz a conclusão. Talvez pudesse ser uma das possibilidades. A molecada chama isso de spoiler. Yes, é isso aí. Dá spoiler da aula. Vai ter tal coisa. E aí, como a gente é mais velho, né? Para eles isso é crime, né? Quem dá spoiler tá preso, né? Para nós não, para nós é mais interessante, né? Nós somos do videocassete, né? Lançar pequenos aí faz diferença. Exatamente, são os spoilers. Interessantes. E por último, o pastor João Pedro, acho que foi ele que falou sobre saborizar, né? Como é que se aplicaria isso ao Zoom? Na verdade, não seria saborizar a pipoca de tal forma que ela viesse a combinar com a ingestão do sangue do animal. Sim. assim que eles matam, né? Que eles tomam o sangue porque é fonte de calor para eles. E aí eles dividem entre si, que é uma farra tomar sangue de animal. Nós experimentamos uma ideia que eu achei interessante na nossa classe única, que terminou no segundo domingo de agosto, todo mês de julho e agosto, segundo domingo de agosto, todos os professores das classes anteriores serviam como monitor e ponte entre eu e os alunos da sua antiga classe. Porque nós tínhamos aí 100 alunos, não dá para você dar aula e interagir com 80, 70, 100 alunos de uma vez. Então, cada professor nos ajudou como monitor, ele estudava a lição durante a semana, e durante a semana, o Ailton fez isso muito bem. Ele entrava em contato com as pessoas, ver se tinha dúvida e aprofundava o tema do assunto. E no domingo, os professores mantinham uma certa comunicação com o aluno, num tipo de comunicação off, direto com ele, e não aparecendo perguntando se eles estavam entendendo, porque no universo, aqui nós temos 20 pessoas, e algumas mais tímidas não falam e tal. No caso de 80, 90, 100 pessoas, isso aumenta ainda mais. O que os professores faziam era que, com o seu celular, eles entravam em contato com o seu aluno, com o aluno que estava ali na escola dominical, na classe, perguntando se estava tudo bem, se ele estava entendendo, se ele tinha uma pergunta que tirasse a dúvida ou que aprofundasse um determinado assunto. E então, ali você tinha todos os professores fazendo parte da sua aula, e na transmissão a gente tinha ainda um outro tanto de pessoas trabalhando. Então, você tinha uma equipe muito grande, aproveitando que eu não sei fazer nada dessas coisas de eletrônica, de redes e salas e tudo. Eu sempre mobilizava umas 12 a 15 pessoas semanalmente que me ajudavam ao vivo na transmissão da aula. Então, a nossa pipoquinha estava bem saborizada, e é interessante que cada domingo que a gente ia fazendo, a participação ia aumentando, porque mesmo quando a pessoa era tímida, o seu professor que servia como monitor, ele poderia oralizar a pergunta da pessoa, ela podia mandar para o chat, podia mandar para o zap dele, e ele verbalizava aquilo para todo mundo. Foi uma coisa bem legal, bem interessante, a mobilização de pessoas, e os alunos estavam todos, quase todos, mesmo aqueles que estavam deitados sob uma coberta
com a câmera fechada, eles estavam participando, perguntando, e outra pessoa falava por ele, mas ele estava perguntando ali. Eu achei isso muito legal. É bem interessante essa ideia, eu achei também, por conta de que você está trazendo você está adequando o ensino ao paladar, tornando palatável esse ensino, fresquinho, saboroso, para as pessoas, para aquele grupo com o qual você trabalha. Então, muitas vezes a gente nós temos que fazer esse tipo de adequação. Por isso que não dá para dar uma receita, irmãos, de como o seu ensino vai ser mais criativo, ou do que o irmão tem que fazer, o irmão faz isso ou aquilo. Então, essa sensibilidade de saborizar, de dar sabor, de tornar esse ensino mais próximo, palatável, mas não é só palatável, mas é tornar saboroso, né? Apreciado. Ok? Então, nós temos alguns passos quando a gente vai gerar ideias, ou se você vai usar um problema imaginário, como é que você vai trabalhar essas questões. Primeiro, não critique ou julgue as ideias, anote todas as ideias, alimente as ideias com mais ideias. Então, alguém deu uma ideia, dá mais ideia, esclareça as ideias sem criticar as ideias. Não existem ideias ruins ou boas até que a gente cria os critérios para a seleção dessas ideias. Se não há critérios para selecionar, então todas as ideias são bem-vindas, e aí depois a gente cria os critérios para julgamento. Libere a imaginação, ou seja, expresse ideias incomuns, originais, não tenha medo, não há perguntas certas, não há respostas certas ou erradas nesse processo, e produz o máximo de ideias. Eu tenho certeza que se todos tivessem a oportunidade de falar, a gente teria coisas incríveis aqui. Então, até agora, eu trabalhei com a questão de geração de ideias, de associações forçadas, analogias. Os irmãos podem usar uma lista de palavras como essa aqui. Se você quer trabalhar mais com problemas comportamentais, é interessante trabalhar com uma lista de acontecimentos. Essas listas podem ser formados a partir de brainstorm também. Me diga coisas que vêm à sua mente, os alunos dizem, e aí a partir daí se constrói as listas, e a partir daí geram-se as ideias, tá? Então, festa de Natal, pular cordas, pamanga, casamento, ou seja, se eu quero trabalhar questões mais comportamentais, eu vou gerar uma lista, eu vou trabalhar com questões de acontecimentos e ações. Se eu quero trabalhar com problemas mais técnicos, ou então fazer como os irmãos começaram a fazer. Os esquimós, eles têm essas características alimentares, então eu preciso entender quais são as características alimentares desses esquimós, o que faz parte desse cardápio, como é que são cozidos esses alimentos, ou seja, você pode então detalhar ao máximo, né? E aí quando a gente vai trabalhar problemas mais técnicos, ou dependendo do tipo de problema, a gente usa uma lista de objetos, ele é mais fluente, mas tudo isso depende muito do qual é o problema e do que a gente está querendo proporcionar a partir daí. Bom, independente se a lista é de palavras, se você vai usar figuras, se você vai usar alguns processos, por exemplo, você pode explorar o que essa palavra significa, quais são as características. Vamos imaginar que a gente use aqui, sei lá, um óculos. Então, quais são as características de um óculos, como é que ele funciona, como é utilizado, que imagem suscita, como é que é a estrutura, o que é feito. Então, você pode usar um objeto e, a partir desse objeto, fazer a metáfora, a associação, que a gente chama forçada, com o problema, ou com a lição, ou com os princípios que a gente quer ensinar. Você também pode usar figuras, as figuras são muito úteis nesse processo. E biotécnica tem a ver, por exemplo, com... Vamos imaginar que seja o processo de plantar uvas. Então, plantar uvas não é o mesmo processo de plantar uvas. Fazer uma parreira ou plantar um limoeiro são processos diferentes de crescimento, como é que isso acontece. Então, você pode usar todas essas
esses processos, né, que a gente está dizendo aqui, como é que são as funções vitais, quais são as características do processo, para gerar ideias, para pensar metáforas, para fazer associações forçadas. Então, é extremamente rico, e os irmãos podem usar isso em todas as aulas. Isso pode ser usado para solucionar problemas, inclusive em reuniões de liderança de igreja, quando a gente não sabe muito bem ainda o que fazer, ou quando se tem alguma questão que precisa tomar uma decisão, onde todos precisam ser ouvidos, são estratégias muito interessantes de serem utilizadas. Tem uma matriz morfológica, a matriz morfológica ela é muito usada para criar roteiros, enredos, né? Tem várias possibilidades de uso, mas nesse momento especificamente, eu acho que é muito interessante a gente usar na escola bíblica para criar essa possibilidade, não só para fomentar a criatividade, mas para movimentar, mobilizar os alunos. Você poderia criar, por exemplo, uma matriz dessa, em vez de ser a vítima, os personagens bíblicos, o que acontece, os objetos que são usados nessa cena, tipo de soluções propostas. Então, poderia pegar uma cena de um estudo bíblico qualquer, montar o quadro, e aí as pessoas montariam todas as opções possíveis, né? Montar as opções, por exemplo, nessa cena aparece, vamos imaginar a Arca de Noé. Então, aparece Noé, os seus filhos, as esposas dos filhos, cada casal de animais, a construção do barco, a construção da arca, os vizinhos de Noé. Então, você pode criar todos esses parâmetros. O que a gente está chamando de parâmetros aqui seriam todas as possibilidades, por exemplo, quem construiu a arca, quem ajudou a construir, sei lá, pode criar todos esses parâmetros e todas as opções possíveis, né? As opções que aparecem biblicamente, que aparecem na Bíblia, e as possíveis outras opções que não aparecem na Bíblia, mas seriam factíveis de acontecer nos tempos de Noé, né? Noé teve que, sei lá, construir parafusos para grudar as madeiras. Como é que ele fez para colar o betume na arca? Ou seja, tem tanta coisa acontecendo ali. Então, a história de Noé é extremamente rica e ela poderia ser contada domingo após domingo durante muito tempo, se você então traçasse várias linhas diferentes. Só para vocês entenderem a lógica dessa matriz, é o seguinte, por exemplo, aqui a vítima, a gente tem um médico, um motoboy, um monstro, Adão, sei lá, papagaio, sei lá, quem seja. A causa da morte dessas pessoas, isso aqui seria uma questão de, sei lá, um roteiro, um enredo policial, né? Teve afogamento, bomba, sei lá, preenche esse quadro com todas as possíveis causas da morte, todas as possíveis cenas do crime, casa, hospital, piscina, zoológico, todos os possíveis criminosos, todos os possíveis motivos, como é que vai ser solucionado esse problema, quem é o herói, né? Então, é possível criar, com essas opções, várias possibilidades de história. Né? Então, os irmãos estão vendo aqui que se a vítima é o médico, e aí então a causa foi a bomba, e foi no zoológico, o criminoso foi o paciente, o motivo foi ciúmes, a solução foi por conta de um teste de DNA, e quem foi o herói foi o jardineiro. Então, assim, se cruzar todas essas informações, vai dar um tipo de história, um tipo de enredo, e as pessoas podem criar várias histórias a partir desse enredo. O outro enredo pode ser que a vítima foi um monstro, a causa foi envenenamento, isso aconteceu no shopping. Então, você vai criando várias possibilidades. Isso é interessante, principalmente para usar com adultos e adolescentes, jovens, quando, por exemplo, a gente tem uma história bíblica, um princípio bíblico. Qual é o princípio que tem nesse bíblico aqui? Como é que eu posso aplicar que formas de aplicação existem? Que possibilidades eu tenho, sei lá, de usar os dons? Que tipo de estratégia eu posso ter para demonstrar o amor ao próximo? Quem é esse próximo? Quais são
as atividades rotineiras que eu posso fazer. Sabe, a gente cria aqui os parâmetros, ok? As pessoas preenchem as opções possíveis, a gente faz um brainstorming, vai preenchendo as opções, e aí você tem como criar vários enredos, vários roteiros, várias possibilidades de aplicação de um princípio bíblico, ou de contar a história de outras maneiras, ou então como essa história, como esses personagens, esses princípios, esse lugar bíblico, ou seja, tem tanta coisa que a gente pode explorar num episódio bíblico, né? Então, criando esse tipo de parâmetro e aí levando os alunos a pensar em várias possibilidades práticas. Ok? Pensando ainda, nós pensamos, até agora eu falei sobre gerar ideias, mas a gente também tem como selecionar ideias, e aí a gente cria o que a gente chama de matrizes de priorização, ou matrizes com elementos essenciais, né, ideais de solução de problemas. Então, pensando, por exemplo, no uso do Zoom, eu pensei, eu já criei isso aqui, mas a gente pode, nesse momento, refazer tudo isso, ok? Só para a gente ter já alguma coisa. Então, o que eu gostaria, o ensino criativo, ele deveria ser divertido, bíblico, dinâmico, atraente. Então, a gente pode imaginar estratégias que são adequada, né? Teria que ser ferramentas ou recursos adequados a esse ensino, se fosse divertido, bíblico, dinâmico, atraente. Então, a gente pega um elemento essencial ou ideal dessa solução, ou seja, uma coisa que fosse divertida e adequada, divertida e atraente, divertida e dinâmica. Os irmãos são capazes de pensar em estratégias? No início, a gente tinha falado eu anotei algumas coisas aqui, como, por exemplo, utilizar música. Música é adequado para o ensino utilizando, por exemplo, o Zoom? Sim. Sim. É atraente? Em alguns casos, sim. Nem sempre. Então, a gente poderia só botar um pontinho aqui. Ou então, assim, é divertido usar música? Dependendo da música, sim. É bíblica? É um recurso bíblico? Ele fere algum princípio bíblico? Não. Não. É dinâmico? Sim. O que a gente pode fazer? A gente vai pensando em várias estratégias que sejam bíblicas e atraentes, dinâmicas. A gente vai fechando essa matriz com várias possibilidades, pensando em várias soluções, pensando em vários recursos possíveis. Mas os elementos essenciais ou ideais de uma solução não necessariamente tem que ser divertido, bíblico ou dinâmico. Você pode pensar, nós podemos pensar em outros elementos. O que seria interessante para que o que teria que ter no Zoom, por exemplo, para tornar esse recurso mais dinâmico? Alguém disse que precisaria ter movimento. Como é que eu conseguiria utilizar o Zoom e, ao mesmo tempo, movimentar as pessoas? Eu perguntei para a Gisela, quando nós usamos o Zoom, em julho, se era possível que duas pessoas conversassem entre si sem que aparecesse a conversa dela aqui, como agora todos me ouvem. Uhum. Se você dividisse, se era possível, se é possível, por exemplo, você dar uma tarefa em que nós discutíssemos de 2 em 2 ou de 3 em 3 aqui e fizéssemos microsalas, não é? Uhum. Isso talvez ajudasse. O Zoom oferece esse recurso, pastor, mas só a versão paga. O que pode ser feito, né, Gisela, é mensagem no privado, né? Seria alguma coisa nesse sentido. Na versão gratuita teria que ser assim. Na versão paga, nós temos essas salas, que daria para fazer essa divisão, trabalhar em grupos. Depois voltar para uma discussão mais geral. Sim. Né? O Teams permite, o Zoom não. Okay. Uma coisa que nós até ensaiamos, acho que o Ailton estava lá no debriefing um dia de manhã, Ailton,
era que as pessoas usassem o celular como walk-talk. Lembra? Você estava naquele dia lá? Eu estava. Eu não me recordo exatamente como foi a ideia, né? Mas eu lembro que eu estava assim. Eu lembro do seu comentando. A ideia era você está dando aula e você lança uma questão. No caso, a turma toda teria o telefone de todo mundo e a turma seria ali dividida em 3, e tem um recurso no celular em que a pessoa usa o celular como rádio, falando com a outra pessoa, como se fosse um walk-talk. Então, se você me puser para conversar agora com a Cris, lá em Santa Maria, eu falo com ela e não apareço aqui, porque eu estou usando um outro recurso que é paralelo ao Zoom. E depois a gente voltaria. Então, você dá ao mesmo tempo para todo mundo, 5 minutos, 3 minutos. A gente discute, eu discutiria com a Cris. E, na volta, um dos dois falaria sobre aquela discussão, por exemplo. Eu acho que isso é uma ideia de movimento. Que outras ideias os irmãos poderiam possíveis? É bem assim, eu acho que, primeiro, que é uma ferramenta que, mesmo a gente já está usando ela, não é por conta da necessidade, mas eu acho que é uma ferramenta nova, né? Mas eu acho muito interessante o que o pastor tem feito, o que ele tem pedido para a gente, né? Que é, por exemplo, a gente tinha um culto das quartas-feiras de oração, que era feito assim, a pessoa que dirigia o culto, ele fazia as orações, ele convidava pessoas limitadas para para participar. E hoje a gente está usando o Zoom, ou é uma outra ferramenta também de videoconferência, onde a pessoa que está organizando, que está ali gerenciando ali o culto, ele pede para que alguém faça uma oração, e isso para mim é alguma coisa que atende, né? Ok. Muito bem. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Eu estava tentando achar um material aqui, mas eu vou passar para os irmãos depois esse material. Bom, vamos lá. Então, os irmãos têm muitas possibilidades. Eu acho que o que precisa acontecer é exatamente utilizar algumas dessas ferramentas para se ter ideias de como dinamizar aquilo que está dentro da realidade da igreja, porque os irmãos têm vários expertises, cada irmão tem várias possibilidades e conhecem diferentes tipos de ferramentas. Nós temos no YouTube, por exemplo, é possível fazer playlists e disponibilizar essas playlists para os alunos de tópicos de teólogos falando, é possível gravar videoaulas e disponibilizar dentro de canais, é possível iniciar as aulas, como os irmãos dizendo, a partir de um vídeo, né? Hoje é possível, antes de começar uma aula sobre determinadas questões do Velho Testamento, é possível entrar e fazer um tour sobre daquela região especificamente, conhecer aquela região onde Jesus, por exemplo, onde ele andou, onde foram feitas as viagens de Paulo. Então, hoje tem tantos recursos de vídeos na internet. A Kisla, é certo seu nome, Kisla? Gisela. Gisela tem um filho que trabalha com vídeos. De repente, a questão é que muitos desses recursos, para serem personalizados e individualizados, eles precisam ser pagos, né? Realmente feitos sob encomenda. Então, demanda ter profissionais, pessoas que entendam dessas questões. Eu gosto muito de elaborar jogos. E alguns desses jogos hoje não faz o menor sentido se eles não forem colocados se eles não forem desenvolvidos como aplicativos, né? Então, seria muito interessante se a gente conseguisse desenvolver aplicativos específicos para ensinar determinadas questões bíblicas. Existem repositórios de recursos digitais hoje, de muitos assuntos.
mas a gente não tem repositórios especificamente para ensinar determinados conceitos bíblicos. Seria interessante se a gente criasse esses recursos. Que nós temos muito... Gente, o que existe hoje, o que existe de material do tipo slide, guardados nos nossos computadores, eu acho que os pastores e professores de escola bíblica, eles produzem muitos recursos, mas nós ficamos com esses recursos todos para nós. A gente não compartilha esses recursos. Então, seria até interessante se a igreja mesmo tivesse um repositório, criasse na página da igreja repositórios de ideias, né, bancos de ideias para ensinar determinados tipos de conceitos bíblicos. Alguns dos slides, alguns dos mapas conceituais, uma série de recursos que os irmãos vão organizando para darem suas aulas, poderiam ser disponibilizados no banco, para que outras pessoas pudessem utilizar. Né? Então, que são esses recursos digitais, são muito interessantes, e eu acho que aí tem uma biblioteca, ter pessoas que gerem essas ideias, tem uma habilidade de organizar esses recursos, preparar esse material e disponibilizar para todos os professores. Isso nos pouparia tempos, esses recursos são reutilizáveis. Né? Obviamente, a gente precisa cuidar aí dos interesses, das questões que envolvem os direitos autorais. Né? Mas mantendo anexado a esses materiais realmente o direito intelectual desses materiais. Então, hoje tem muita coisa disponível na internet que é útil para o ensino bíblico, que a gente pode dispor, que a gente pode ter organizados numa biblioteca, arrumados para o uso e para a questão do ensino bíblico. E não tem problema, às vezes a gente quer ser o tempo todo original, né? A gente não quer usar nada, eu tô com esse negócio de copia e cola. Não, você mantendo a autoria, mantendo o nome da pessoa associado ao que está sendo feito, a utilização do recurso não é um problema. Sim. As empresas, normalmente, elas estão sempre um passo à frente das igrejas. E elas já criaram uma metodologia para aproveitar e não ter necessidade de fazer o retrabalho, criando bancos das melhores práticas, das melhores ideias, não é? Dos melhores recursos. E isso é disponibilizado e aberto para a empresa toda. Não é? Então, a gente pode ter um banco de melhores práticas disponível para utilizar, não é? E aí ajudaria. Com certeza. Sim. Eu achei muito legal o pessoal da adoração, né, do propósito aí do Ministério de Adoração, eles disponibilizaram no YouTube, no canal da igreja, os louvores que a equipe de louvor estão cantando aí já nos últimos meses. Então, fizeram mosaicos, fizeram, né, várias formas de louvor interativo, assim. Inclusive, hoje, na nossa live, a gente utilizou um dos louvores que a nossa igreja fez, né? E aí, então, quando você já vai lá na playlist do YouTube, já tem lá muitos hinos da equipe. E aí é muito bom quando a gente vê o pessoal da igreja cantando, que aí a gente já mata um pouquinho da saudade, já dá um sentimento diferenciado, né? Foi muito legal, assim, a iniciativa, né, do pessoal aí do louvor. Olha, tem tantos recursos, irmãos. O QR Code é maravilhoso. Você cria hoje instruções, caça ao tesouro, uma série de coisas com os adolescentes, com as pessoas da igreja, e aí eles usam o QR Code, e aí eles buscam informações, e uma informação leva a outra, questionários, tem tanta coisa interessante, né? Animação, é possível fazer animação, tem uns aplicativos de animação que são fáceis, intuitivos de usar. Você tem os personagens já pré-fabricados, você só cria a história que você quer contar, ou então faz uma coisa mais lúdica, né? Mais engraçada. Tem pessoas que têm um excelente humor e que sempre estão contando piadinhas nos cantos da sala, fazendo um pequeno grupo rir. Por que não usar também essa habilidade de criar, né, pequenas animações, com pequenos
a gente chama de histórias em quadrinhos, tem tanto material, assim, que o aluno ele pode, de repente, assim, nesse domingo, criar uma história em quadrinho usando tal aplicativo para o domingo que vem. Aí a pessoa desenvolve aquela habilidade, cria aquele recurso e compartilha na próxima aula. Então, assim, são coisas pequenas, ou então, assim, todos montam um quadro e aí o quadro geral é trabalhado no próximo encontro. Alguém mais tinha pedido a palavra? Tinha começado eu tinha pedido, porque ainda que nossos professores sejam leigos, no sentido de que não tenham formação pedagógica e não têm treinamento em didática, no entanto, nós podemos usar outros recursos a nosso favor. Então, uma coisa que nós temos pedido, insistido e enfatizado é que diminuamos a distância entre um domingo e outro, para que isso no sentido que durante a semana o professor esteja em contato com o seu aluno, porque uma semana hoje é muito tempo. Diria um amigo meu, muito tempo demais. E no semestre passado, a Gisela fez isso com maestria, porque ela era professora de uma classe de pessoas que estavam chegando na igreja, então pessoas que não conheciam a igreja, de pessoas que não estavam engajadas e no tempo de pandemia ainda estavam afastadas do convívio com a igreja que eles queriam conhecer. Então, ela lutava, digamos assim, com todas as possibilidades de não dar certo essa classe. No entanto, Gisela entrava em contato com essas pessoas durante a semana, conversava com elas, falava da próxima lição, procurava saber como é que cada uma estava. E no domingo, de todas as classes, era praticamente a única que tinha 100% de presença, do início ao fim do semestre, durante todo o tempo da pandemia. Ontem, nós também tivemos uma outra experiência. Eu tive o privilégio de participar da classe do Hugo, em que ele começou uma classe e, durante a semana, ele se articulou e foi conversando com as pessoas da sua classe, de tal forma que domingo foi bem interessante, porque ele teve contato com essas pessoas, ele convenceu essas pessoas, ele viu qual era a necessidade do assunto a ser tratado e as pessoas estavam ali em um número bastante interessante. O que eu acho deixou a turma animada e provavelmente com possibilidade de crescer ainda mais. Então, ao passo que os professores da escola dominical não têm treinamento didático, no entanto, tem outros recursos que eles podem usar, porque o professor da fundação ou da Secretaria de Educação ou da universidade tem treinamento didático, mas ele não vai entrar em contato com todos os seus alunos entre uma aula e outra. Ele não tem tempo para isso, talvez ele não queira isso, talvez ele ache que não ganha para isso e tal. No entanto, o nosso professor da igreja tem isso a seu favor e, quando usado, já tem demonstrado. Então, nesse banco de ideias, dessas coisas que dão certo, dessas ferramentas ou dessas metodologias que professores estão usando, fica aqui para conhecimento de todos que aquilo que a gente vem falando já desde 2017, 2018, que o professor é o pastor da sua turma, assim como o líder de PG é pastor do seu PG, entrar em contato antes, diminuir o tamanho da distância, diminuir o espaço temporal entre um encontro e outro, com encontros no meio, facilita por demais, ajuda muito. E domingo é uma celebração, porque quando você via a classe da Gisela no domingo, aquelas pessoas se relacionavam entre si como se fossem amigas de infância. Na verdade, era uma classe de pessoas novas que estavam chegando na igreja. Então, contato antes, contato durante a semana, contato constante. Então, eu
eu acho que eu sintetizei aqui um pouco o processo. Eu achei o vídeo que eu queria passar para os irmãos antes de terminar esse nosso encontro. Fiquei feliz agora que eu tinha procurado. Eu tenho esse material no meu computador e hoje eu tive um dia atribulado, irmãos. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Para variar, deu um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Os irmãos estão me vendo? Estão vendo a minha tela? Eu não consigo mexer no meu computador, travou. Os irmãos estão me ouvindo? Estamos te vendo e ouvindo. Legal. Então, deixa eu ver se eu consigo agora. Está dizendo aqui eu pegar o suporte. Não quero nenhum suporte, gente. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a tela para poder compartilhar com vocês. Não estou conseguindo voltar. Vocês estão vendo a tela agora compartilhada? Não, né? Não. O Zoom ele não quer me permitir agora compartilhar a tela. É a segunda vez que eu tenho problema com ele. Tive problema com essa ferramenta na semana passada e agora de novo. Deixa eu ver se eu consigo passar para cá. Peraí. Não. Ok. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela com os irmãos. Muito bem. Então, assim, em síntese, é necessário estudar mesmo o tema, o texto, o assunto, ter uma ideia exatamente daquilo que vai ser trabalhado, listar os princípios fundamentais que você quer trabalhar. A partir desses princípios fundamentais, você gera ideias de como eu associo esses princípios a questões da vida diária, a questões de como é que eu posso forçar, então, associações que levem esse aluno a praticar o que a gente está estudando, a aplicar o que está estudando. É importante que você avalie esse processo, não somente os alunos avaliem o processo, mas você avalie se funcionou ou não funcionou, depois da aula dada, depois daquele momento, daquele encontro, você avalia o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa melhorar. É importante nesse processo que você junte tudo, a sua experiência de vida, o seu conhecimento, as técnicas que você conhece, os recursos que você dispõe próximos de você. Você não precisa de ter grandes e múltiplos recursos. Eu demonstrei para você que coisas pequenas, coisas do dia a dia que você tem próximo de você, pode mobilizar a aprendizagem, a criatividade, a aplicação desses recursos. E no dia D, no dia mesmo que você vai fazer a aplicação, no dia que você for ministrar a sua aula, o importante é que você surpreenda e celebre. O que eu quero dizer com surpreenda e celebre aqui? É que uma aula, se você é uma pessoa animada, se você contagia, se você está gostando do que está fazendo, se você ama o que você faz, você passa isso. Né? Então, os bons professores são pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Nem sempre são os que usam as melhores técnicas. Eu já tive aula expositiva com um professor na Faculdade Teológica Batista de Brasília. O pastor João Pedro deve se lembrar dele, o pastor Vernon Northrop. Ele dava aula sentado, ele tinha problemas na voz, era um americano dando aula, e eu confesso para os irmãos que algumas das aulas dele foram as aulas que eu não consegui piscar os olhos. Ele tinha um conhecimento profundo sobre o que ele falava, e a maneira como, mesmo ele lendo muitas vezes aqueles papéis que ele tinha, e o meu interesse, obviamente, naqueles assuntos, fazem com que daquele momento um momento muito especial na minha formação. Então, a paixão de quem está à frente, o ânimo, isso é uma coisa que também faz diferença. Eu quero compartilhar uma outra tela aqui do meu computador, que é material que eu disse que eu encontrei. Eu queria muito terminar, antes da gente terminar, trabalhar isso com os irmãos. Só um minutinho, deixa eu compartilhar.
esse material aqui. A questão é que eu estou achando que eu já sei o que eu fiz de errado aqui, irmãos. É que eu estou com dois provedores diferentes de duas plataformas de eu estou usando o Google, o Chrome e um outro aplicativo. É isso que está me dando problema aqui na hora que eu vou fazer. Eu estou com dois materiais abertos. E aí eu abro um, fecho o outro. E é isso que está dando problema aqui. Porque eu estava trabalhando com uma tarefa, estava com uma tarefa numa... Deixa eu ver se estou na mesma plataforma, porque eu tenho que compartilhar com os irmãos. Só um minutinho aqui, só para não... Eu não estou com o material no mesmo... Tem que passar essa pesquisa. Tá. Só um pouco compartilhar aqui. Ai, toda vez ele trava. Que coisa chata. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela que eu tenho. Bom, se eu não conseguir, não consegui. Não. Cadê? Não. Eu vou achar essa tela. Espera aí, só um minutinho que eu vou achar aqui, capturando o vento. Os irmãos, tem só um pouquinho de paciência, porque ele está abrindo na outra. Aqui. Muito bem. Os irmãos estão vendo aí, então, agora? Uhum. Tá, joia. Deixa eu só... In the trees and beds of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love, mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile. And everywhere I look, your eyes look fine. For me to love you now would be the sweetest thing. It would make me sing. But I may as well try and catch the wind. Capturing wind and putting it to good use. Wind energy comes from you. Ok. Eu gostaria de encerrar, né, esse tempo com os irmãos, pensando um pouco nessa metáfora de capturar o vento, né? Parece, às vezes, algo tão impossível a fazer, tornar o ensino mais criativo só com as ferramentas que a gente tem. Mas eu acho que essa capturando o vento me faz pensar assim, no desejo, né? Essa criança, um desejo que ele tinha de presentear, talvez com uma coisa diferente ou com algo importante, né? Naquele momento de vida daquele vovô, bisavô, não sei. Essa é uma propaganda antiga, mas que assim, uma das lições que me fica bem presente na mente nesse momento, que fez com que eu desejasse compartilhar com os irmãos, tem a ver com isso. Nós vivemos um momento tão complexo e, ao mesmo tempo, desafiador, mas também tão cheio de tantas possibilidades, que se a gente conseguir capturar o que é mais importante nesse momento, que são as relações com o outro,
que é as possibilidades que a gente tem, né, de coisas que estão perto da gente. Se a gente desejar, se a gente correr, se a gente sonhar, a gente tem como fazer a diferença. Ainda que cause uma surpresa como essa no final, né, ainda que seja algo tão inusitado, tão incomum, e ao mesmo tempo, que pode nos surpreender mesmo. Talvez, se nós nos permitirmos passar por esses processos, a gente pensar coisas novas, a gente reinventar, né, as coisas, nesse momento é algo necessário. A gente se reinventar enquanto pessoas, a gente reinventar as nossas relações e a gente utilizar aquilo que nós temos perto da gente, né, na nossa casa, no nosso convívio. E aí a gente tem muito o que aprender com o processo criativo, né? Que eu comecei dizendo no princípio como é que Deus elaborou as coisas, como Ele trabalhou essas coisas. E eu acho que a gente se esquece muitas vezes nesse processo criativo, nesse processo de ensino, de celebrar. Ainda que, assim, eu acho que o garotinho, quando ele levou o vento para a festa, ele não pensou que fosse causar o que causou, né? Mas ainda assim, é interessante a gente aprender as lições que a gente tem desse tempo, a gente se surpreender, né? A gente está disposto a reinventar as coisas e celebrar, e encontrar motivos e meios de celebrar, de fazer festa e de tornar o nosso ensino divertido e de pensar outras formas. É complexo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu espero ter contribuído com os irmãos. E é bem nessa perspectiva que eu vou, de que, assim, para mim é muito bom ter estado com os irmãos nesse momento. Espero realmente ter contribuído com os irmãos, não sei se com ideias inovadoras, mas trazendo algumas ferramentas que os irmãos podem utilizar para esse processo de criar, né? E lembre-se sempre, o processo criativo, ele até acontece no caos, mas ele não acontece no vácuo. Ou seja, eu preciso de momentos de preparação, eu preciso de reunir dados, eu preciso me dedicar, que é aquilo que a Bíblia nos pede, né? Aquilo que a Bíblia recomenda para aqueles que têm um dom de ensino. E dom de ensino, ele não é só adquirido, né, mediante certificações e cursos, mas tem a ver com a nossa disposição em servir, com a nossa disposição em aprender, em sermos instrumentos nas mãos de Deus. Deus abençoe os irmãos e que a gente possa, quem sabe, em outros momentos, tem tanta coisa, são tantas ferramentas, eu separei essas para esse momento para a gente, tá bom? Então, criative-se. E aí eu abro para os momentos finais, se os irmãos quiserem ainda conversar alguma coisa, tirar dúvidas, ou falar sobre algum ponto específico. Obrigada, professora Jane. Foi muito bom. Esses 2 dias foram bem aproveitados. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma observação, Hugo, Edson, pastor. E outros também, só citei alguns. Eu acho que foi bem proveitosa a aula, o encontro da semana passada, e esse agora mais proveitoso ainda. Então, eu espero que a Jane esteja disponibilizada até dezembro para a gente ter um encontro semanal, né? E vamos que vamos para a gente aprender mais um pouco. Irmãos, eu adoraria. Aí eu ia mais devagar, não ia tão rápido, e aí a gente ia bem devagar, e eu poderia, então, não falar como se faz, mas fazer junto com os irmãos, não é? Ótimo. E agradecer ao pastor Marco, né, que teve a ideia de trazer professora, foi muito bom. Desculpa, pastor, pode falar. Sim, João Pedro. É o Edson. Edson, lá em 2014, quando você, muito bem, junto comigo, foi taxado como delinquente
não era da turma da Jane, do inglês, lá da Granja do Torto? Eu creio que nós éramos colegas naquele Pois tempo na delinquência, né? Na delinquência, pois é. Naquele tempo eu convidei a Jane para nos ajudar na IBLS. Ela disse que na próxima oportunidade ela faria. Essa acho que é a grande oportunidade dela continuar nos ajudando, não é não? Eu pensei que você iria dizer assim. Aí ela disse que tinha juízo, né? Acho que as pessoas muito ajuizadas, elas já estão no céu. É verdade, é verdade. Muito bom, Jane, a sua participação, muito boa a sua presença. Certamente nós ganhamos muito, e aí eu fico imaginando o privilégio que tem as pessoas lá em Sobradinho de acompanhar você e o dom que Deus deu e você colocar isso a serviço dele. Muito bom. Bem-vinda. Eu vou pedir uma ajuda a Jane e a João Pedro, ambos escritores, porque eu já disse ao João Pedro que eu tenho um livro a escrever cujo título é Pessoas Santinhas Demais Não Entram no Céu. É verdade. O Joaquim também tem outro, não é? Também. Ele que está silêncio o tempo todo, assim, que ele odeia crente. Acho que é também pelo mesmo motivo. Por aí. Eu escrevi alguns anos atrás Ensino Criativo, acho que esse é o título, e não tive coragem de publicar. Acho que eu tenho mais de 100 páginas escritas, por causa da parte teológica, que eu nunca quis fazer de fato. Eu acho essa parte chata, assim, de escrever algumas coisas que são chatas de escrever, né? Eu precisaria fazer uma revisão e eu não estava disposta à época de fazer isso. É a parte mais, digamos assim, mais dura do processo, né? Mas eu espero uma hora, e também não era um momento certo, porque era na época do Dente de Ouro, então Dente de Ouro, criatividade não ia dar muito certo, não. Eu tinha que pensar esperar um momento mais adequado. E na época eu tinha escrito no livro, eu escrevi 2 coisas e recebi uma crítica muito terrível que me fez parar. Uma que eu, em vez de ser como os esquimós, como vender pipoca aos esquimós, era como atrair os ETs para o nosso pátio de recreação. Então as pessoas falavam assim, mas você escreveu isso num livro evangélico, tem ET? Você acredita que tem ET? Então foi tão complicado as pessoas entenderem que era só uma história, que era pensar como os ETs enfrentar o nosso parque, né? O nosso playground. Então, assim, complicado. Então, e a primeira frase do livro era muito óbvia. Então, quando eu falei a primeira frase do livro, a pessoa falou assim, mas isso é muito óbvio, como é que você vai escrever sobre isso? Aí essas 2 críticas para as 2 primeiras pessoas que eu mostrei e que falei sobre o livro, me fizeram estocar esse negócio desde 2000. Acho que 2000 é a época de 2000 e alguma coisa, né? Então, assim, agora que eu olho para trás, já são 20 anos, como passa rápido, né, irmãos? Então, a gente tem que... Eu fiz tanta coisa depois disso e hoje eu peguei esse material para recuperar umas 2 ou 3 coisas que tinham lá, né, para a gente conversar agora à noite. E eu falei, nossa, um dia eu ainda retomo esse projeto, quem sabe? Isso prova que criatividade não envelhece, né? Não, é verdade. Eu acho que é uma característica que Deus nos deu, tão próximas do que Ele é, que nos alimenta de um jeito tão interessante. Alguns autores vão falar que a criatividade está muito próxima com os processos de autorrealização, né? Então, essa autorrealização, ela é muito próxima. Eu coloquei num parênteses ali a questão do processo de flow, mas eu não falei sobre ele. Quando a gente está criando, a gente entra nesse processo, que é um processo prazeroso, e que faz a gente perder a noção de tempo, né? Faz a gente perder nosso organismo funciona em outro estado. E a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida está muito relacionado com
a quantidade de estados de flow que eu tenho ao longo do meu dia, ao longo da semana. Ou seja, o processo criativo, a atividade criativa, ela também preenche, né, a nossa vida de realização. Talvez nesse momento onde todos nós estamos tão focados nos problemas, são tantos medos que as pessoas têm, a ansiedade. Hoje mesmo fui convocada para falar sobre ansiedade para um grupo de mulheres da igreja. Como a criatividade ela é importante. Várias pessoas passaram muito tempo encarceradas, algumas pessoas que sobreviveram ao Holocausto, elas contam como o processo criativo, como a imaginação, né, a fantasia, é um fator de proteção. Pessoas que vivem em ambientes extremamente adversos, a criatividade ela funciona como um fator protetivo, um fator de resiliência, porque nos tira do lugar comum, nos coloca em outros lugares. Então, viajar na maionese, ir para o mundo da lua, etc., é extremamente relaxante também, né? Não pensar em tantas possibilidades. Então, é algo bem interessante. Eu vou compartilhar com os irmãos, vou mandar para o pastor Mário, ideias criativas para dias de isolamento que eu escrevi. Isso está no site do Conselho Brasileiro de Superdotados, como um conteúdo exclusivo para sócios. Mas eu vou compartilhar com os irmãos, quem sabe não ajuda os irmãos a pensar em outras possibilidades. São brincadeiras, jogos, coisas para a gente fazer junto, né? Então, é isso. Eu agradeço. Você vai mandar para a pessoa certa. De superdotação é com o pastor Marco mesmo. Ai, que ótimo. Esse material ele não é para pessoas superdotadas, é para todo mundo, mas eu fiz o material e acabou indo para o site do Conselho, né, e ficou lá como conteúdo exclusivo, mas eu espero mais tarde fazer a parte 2 e disponibilizar para todo mundo, mas por enquanto ele está um pouco restrito. Mas eu mando para os irmãos também como uma ferramenta a mais. É uma área muito, muito interessante e apaixonante, né? Trabalhar com altas habilidades e superdotação é um grande privilégio, viu? Porque o que a gente aprende não é brincadeira. É bem legal. Tá aí uma outra coisa que a gente pode depois conversar sobre talento, dom, né? E superdotação, o que tem a ver com Bíblia, o que não tem. É bem legal também. É o nosso próximo encontro, Jane, viu? Já está marcado. Tá bom. Podemos marcar, né? Setembro, outubro. A gente marca sim, irmãos. Para mim é um privilégio poder participar com os irmãos, tá bom? Isso que você acabou de falar, Jane, é ótimo. É bem retratado no filme A Vida é Bela, né? Exatamente, eu me lembrei desse filme também, Edson, eu ia falar. Esse filme é fantástico, todo mundo tem que assistir. É verdade. É mesmo. Pessoal, obrigada pela presença de cada um, especialmente da professora, né? Obrigada, que veio enriquecer nosso dia, nosso ensino, nosso EBD. E lembrá-los, antes de concluir, que o próximo domingo, eu acredito que o pastor está lembrando, que é a aula, está lembrando, pastor João Pedro? A professora Pamela me lembrou. Sim, eu pedi que ela fizesse isso, porque eu até falei para a Meire, né? Mas, e tá confirmado? Está confirmado. Por mim okay. está eu até confirmado. Beleza. Sim, eu pedi a turma, o Ailton, a Gisla, a Milena, os professores, para fazer o mesmo processo da classe única. Inclusive, tá? Pamela e Marilda, o link é esse mesmo link, tá? Se vocês já quiserem divulgar, o link é esse mesmo, não muda. Tá ok. Então, eu vou fazer isso. A gente faz isso, né, Pam? Tá aí, beleza. Eu gostaria que o Hugo fizesse a nossa oração final, agradecendo mais uma vez a todos e a professora, que teremos outras oportunidades. A porta está aberta, viu, professora? Por favor, o próximo tema já está escolhido, inclusive.
Tá bom, a gente combina uma data que seja oportuna, então. Tá bom? Certo, ok. Muito obrigada. Deus abençoe, viu? Continue colocando muitas ideias criativas. Amém. Amém. Hugo, você pode fazer, por favor, a oração final? Sim, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de termos como irmãos cada um que está aqui participando. Pastor João Pedro, pastor Marco, pastor Cleiton e todos os demais professores. Muito obrigado por termos como irmã a doutora, a mestre, a professora Jane, que muito nos abençoou nessas 2 noites. Aliás, em toda essa semana, tudo que ela nos passou, tudo que ela nos falou, povoou as nossas mentes durante toda essa semana, nos fez meditar bastante e nos fez crescer. E nós agradecemos ao Senhor pela possibilidade, pelo privilégio desse crescimento. E que nós possamos continuar lutando por crescer, para fazermos o reino do Senhor crescer, angariando, abraçando, atraindo mais pessoas para fazerem parte deste reino. E que seja de uma forma criativa, que seja de uma forma alegre, que seja de uma forma leve, que nós possamos ensinar as pessoas e sermos canal do ensinamento do Senhor, de que uma vida com o Senhor é uma vida livre. Nós fomos chamados para sermos livres no Senhor. Continue abençoando, por favor, professora Jane, continue abençoando, por favor, pastor João Pedro, toda essa equipe da Igreja IBLS, toda a IBLS, e o reino do Senhor espalhado por toda a terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos a Laurinha e a Isabel, né? Amém. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Bela. Tchau, tchau. Excelente. Tchau, boa noite. Vou lanchar agora. Professora Isabel, aí só abrilhantando. Isso, a Laurinha. Boa noite, fique com Deus. Isso. Boa A noite. Cris, que deve ser o Enoque. É verdade, Cris. Eu acho que é mais fácil ser a Cris, hein? É. Mais fácil ser a Cris, hein? Esse Enoque é a Cris, viu? Ah, não, ele mudou, ele correu rapidinho do quarto Eu tô ligado, do quarto para a sala para aparecer, né? Eu vi. Só para ganhar presença. O Enoque estava comendo pipoca congelada lá não sei aonde. Tava. Produto de esquimó que ele estava comendo lá.